Bom dia! Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região mais perto de você. No programa de hoje, vamos falar sobre a memória, a história e a educação patrimonial. Aliás, você sabe o que é a memória? A memória é aquilo que o coração guarda, é aquilo que o afeto guarda. Existem, teoricamente, alguns estudos que costumam dividir memória coletiva ou memória social e a memória pessoal e individual. As duas, elas são importantes e elas estão conectadas. O que vira uma memória coletiva, na verdade, antes foi pequenas memórias individuais, que, por ser valorizado, por ser dito, por ser divulgado, acaba ganhando um valor coletivo. Muito ligado assim, às primeiras etapas, né, da relação do homem com o passado dele, né? Foi o elemento mais importante assim, logo nos começos, no período anterior ao próprio advento da história, né? Até o momento em que a escrita ela ganha mais projeção mesmo. Até esse momento a memória era o principal elemento, né, no que se referia à relação do homem com o tempo passado, né, com a experiência passada de vida. Mas a memória também é esquecimento, porque ninguém consegue guardar tudo. Daí que aquilo que eu estava falando, a gente seleciona trechos, eventos, afetos da nossa vida para guardar e esquece outros. A partir da sedimentação da memória, historicamente começamos a reconhecer os bens materiais ou até mesmo imateriais que se tornam patrimônio, pois integram a história de um povo ou fazem parte de sua relação com o meio ambiente em que vive, legado transmitido de geração em geração. O patrimônio histórico-cultural é, dessa forma, uma base importante para a formação de nossa identidade. O patrimônio histórico é um bem que possui valor significativo para uma sociedade. Este bem pode ser material ou imaterial. No senso comum, as pessoas imaginavam o patrimônio como apenas o patrimônio material. Então, as pessoas identificavam o patrimônio com igrejas, monumentos importantes, né, obeliscos. Isso que era patrimônio. Recentemente, esse conceito de patrimônio ele tem se ampliado, né? Ou seja, hoje também nós consideramos patrimônio aquilo que é intangível, aquilo que não pode ser tocado. Então, nós temos essas duas dimensões, o patrimônio material e o imaterial. O imaterial é aquilo que é intangível, a dança, a música, manifestações culturais, técnicas também fazem parte da cultura imaterial. E a cultura material, igualmente importante, monumentos, construções relevantes, igrejas, enfim, pontes antigas, igualmente são traços importantíssimos de outros períodos históricos. O valor que é atribuído a estes elementos, seja uma antiga construção ou saberes e costumes passados de geração a geração, se deve à sua representação do passado através da memória. Na década de 40, 50 e 60 do século XX, é incalculável o que se perdeu em relação ao patrimônio material, nesse caso. Igrejas foram derrubadas, igrejas do século XVIII foram literalmente derrubadas para construir templos modernos. Então, há 60 anos atrás, acreditava-se que o ideal era o novo. Então, vamos fazer um templo novo aqui, vamos derrubar o velho. Essa mudança que ocorreu nos últimos 60 anos, 70 anos, é fruto de uma educação patrimonial que ocorreu. Mas isso é um processo contínuo. Então, agora, o elemento novo é esse conceito de educação patrimonial, imaterial. O patrimônio cultural imaterial. Então, hoje as pessoas estão mais atentas a esses artefatos culturais, esses aspectos da cultura que não são palpáveis. Em Divinópolis, podemos citar alguns exemplos de patrimônio histórico. Um deles é o sinal do apito da antiga rede, classificado como patrimônio imaterial. Outro é o antigo prédio do Museu Histórico, localizado na Praça da Catedral. É por meio desses patrimônios, não só o material, mas também o imaterial, que a população
ela cria ali laços de identidade e identificação. Então, normalmente, vou citar um exemplo aqui da nossa cidade, a Usina dos Candidés, né? Então, há uma identificação grande da cidade em relação a esse passado, né? Enfim, essa história indígena da cidade. A importância está justamente no fomento, na criação, na vinculação da identidade, né? Ou seja, então, isso faz parte da identidade coletiva, né? De uma determinada sociedade. Esses monumentos eles ajudam a criar essa coesão. Que a história, ela garante uma identidade, expande essa identidade, divulga, preserva, mas também a história tem uma importância em si mesmo. Capacidade, né, das pessoas baseadas nos registros escritos, né, ter uma perspectiva mais abstrata, uma visão mais crítica, né, com relação ao que vinha até então sendo colocado assim como uma forma de conhecimento quase que inquestionável, né? Além disso, a história ela é uma disciplina escolar, então ela tem uma importância no ensino. E então é preciso ter historiador para fazer história, para que tenha a história escolar também. Esse é um aspecto. O Questões vai para mais um intervalo e volta daqui a pouco falando mais sobre a educação patrimonial. Os 8 anos de trabalho fizeram da Voice Formaturas uma empresa nacionalmente reconhecida. A competência e a seriedade são a base desse sucesso. Hoje, a Voice Formaturas, além de organizar bailes, tem estúdio próprio de fotografia, produz seus álbuns e faz os seus convites. A Voice Formaturas. Grandes conquistas, grandes eventos. É importante se falar de memória, ao se falar sobre o contexto e as situações em que as experiências de aprendizagem acontecem. É o que chamamos de educação. A memória é a fonte de ligação entre o passado e o presente. Porém, a memória pode ser tanto pessoal quanto coletiva. Não existe ainda um estudo neurolinguístico, que é a área da ciência que está mais avançada estudando a memória. Até onde eu sei, não existe nenhum estudo que tenha dito como a memória funciona dentro da mente. Mas a gente tem algumas coisas que indicam. Eu penso que, como eu disse antes, a memória coletiva são as memórias pessoais que adquirem importância num dado momento e numa dada sociedade. Então, a memória coletiva é uma expansão da memória pessoal. No processo de aprendizagem da memória, né, o testemunho é muito importante, a palavra é muito importante, o relato oral é fundamental, né, e tem pesquisadores que pensam, né, que o processo de aprendizagem baseado na memória, por ser um processo que você tem que fazer face a face, depende do testemunho do outro, né? E esse testemunho que é dado em forma, esse relato oral que vem de uma forma de cadeia, pensa-se que, por exemplo, a capacidade o processo de aprendizagem dentro de uma sociedade baseada principalmente na questão da memória e da palavra falada e do relato oral, ele tem até mais efetividade, né? Teve mais eficiências, assim. Todas as vezes que as pessoas se reúnem para construir e compartilhar conhecimentos, buscando investigar, entender ou transformar a realidade, se trata de uma ação educativa. Ao relacionarmos essa ação com o nosso patrimônio histórico, chegamos à educação patrimonial. A educação patrimonial pode ser considerada um instrumento de alfabetização cultural da população.
Ações educativas em escolas e em visitas a museus nos possibilitam entender nosso passado e a sua importância para a memória. Em geral, as ações de educação patrimonial, elas são ações coletivas, né? Então, nos últimos anos, as escolas públicas e privadas têm criado, programas de educação patrimonial, ensinando, né? Geralmente isso começa lá no ensino fundamental 1, onde são feitos litur, né, com as crianças, onde é mostrado quais são os principais monumentos, quais são os principais fatos históricos, personagens importantes, né, fatos culturais relevantes. O reinado, aqui no nosso caso, é uma manifestação cultural importantíssima. Então, educação patrimonial consiste em revelar isso para o público em geral, em especial para o público infantil, para as crianças, porque é assim que você vai criar no futuro a identidade, é assim que você vai criar a valorização em relação a esses bens, né, que são extremamente importantes. Aqui no Centro de Memória da FUNED UENG são desenvolvidos alguns projetos de pesquisa relacionados à memória de Divinópolis. Nós temos trabalhado com alguns projetos de intervenção para analisar a situação, por exemplo, escolar em áreas rurais. E fizemos também essa pesquisa em relação à festa de Santa Cruz. Mas uma outra vertente que também é bastante significativa no nosso trabalho é o estudo dos jornais antigos que foram editados aqui em Divinópolis durante o século XX. Essa coleção de jornais vem sendo pesquisada através de diferentes projetos, ressaltando aspectos variados, por exemplo, a atuação da mulher durante esse período, como que ficou registrada nos jornais, assim como também as questões relacionadas à educação. Tudo aquilo que é ensinado na escola foi uma vez lembrado, foi uma vez memorizado, ou foi uma parte esquecida, como eu disse antes, uma parte lembrada. Não só em história, todas as matérias. Então, a memória, tanto a memória social, ela é uma base de conteúdo para o ensino, para todas as áreas. Eu penso também que o professor, se ele consegue trabalhar a memória de maneira adequada e bem trabalhada, os alunos só têm a ganhar. O que não pode, que muitas vezes acontece, é um ensino apenas memorialístico. A educação patrimonial, essas formas de conhecimento, tanto oral quanto escrita, né, elas são muito importantes, né? Mas a retomada, né, a revisão da questão dos conhecimentos orais é muito urgente, assim, para que se faça essa revisão, para que ela caminhe aliada, né, à questão do conhecimento escrito. O Questões vai para mais um intervalo e volta daqui a pouco falando mais sobre a educação patrimonial. Na minha história pessoal, né, ser professor é algo que eu gosto muito. Eu estou dentro da escola de manhã, à tarde e à noite, há mais de 30 anos, desenvolvendo um trabalho que eu acredito, contribuindo com a formação de pessoas. Aqui na FUNED UENG, aprendi, construí a minha história enquanto profissional e hoje atuo nesta instituição há 8 anos, fazendo parte de um corpo docente que prepara professores para atuar. Sou professor em outros espaços também, o que me traz uma formação que me garante uma melhor atuação na FUNED. Ser professor, para mim, é vital. Eu respiro isso, eu transpiro isso todos os dias da minha vida.
Visando democratizar o acesso a bens históricos, como documentos e fotografias, o curso de História do ISED, instituto mantido pela FUNED-UENG, promove o evento Suas Imagens, Suas Histórias. Ele é um evento de educação patrimonial, de conscientização histórica e conscientização patrimonial. Estamos exibindo os materiais históricos sobre Divinópolis em banners, em telas, de variadas formas. Os acervos históricos, tanto do CEMEF, Centro de Memória da FUNED, quanto do Arquivo Público de Divinópolis, quanto do Museu Histórico. E também estamos também recebendo doação de documentos. A população que queira doar os seus documentos, quer seja documento arquivístico, quer seja documento museológico, a gente está recebendo. Para se promover a democratização do acesso ao patrimônio histórico e cultural, além do evento Suas Imagens, Suas Histórias, a FUNED-UENG desenvolve vários projetos de pesquisa e extensão. Entre outros projetos desenvolvidos pelo curso de licenciatura em História, está o Canção Popular Brasileira e História na obra poética e musical de Vinícius de Moraes, que tem como objetivo elaborar uma oficina pedagógica para ser aplicada em escolas de ensino médio de Divinópolis. Podemos destacar ainda o projeto Conservação, Organização, Tratamento e Divulgação do Arquivo Histórico de Pitangui, os séculos 19 e 20, que visa a conservação e a organização do acervo arquivístico mais valioso e representativo do Centro-Oeste mineiro, localizado na cidade de Pitangui. Outro importante projeto também desenvolvido pelo curso de História é realizado em parceria com o Arquivo Público de Divinópolis e tem o objetivo de organizar e digitalizar parte do acervo do arquivo, além de criar formas de divulgá-lo. Esse projeto é a continuação de uma parceria informal o ano passado e esse ano institucional. Nós organizamos o evento Suas Imagens, Sua História com o Arquivo Público de Divinópolis no ano passado na Praça do Santuário. Foi muito bacana e aí eu resolvi, há uns 5 anos atrás, o curso tinha vários projetos de pesquisa com o arquivo. Eu resolvi tomar a frente. Ele tem o objetivo Ele tinha um objetivo muito amplo: organização, digitalização e divulgação. Parte do acervo do arquivo já está digitalizado e já está organizado. Então, resolvemos focar na organização do que não está organizado ainda, na digitalização do que não está e principalmente na divulgação. Esses projetos são importantes, esse especificamente, porque ele aproxima o estudante, né? No caso sou eu, que sou a bolsista do projeto, da teoria dada na faculdade à prática. E também a gente conhece uma área da história que é pouco trabalhada, porque o arquivo ele não tem tanto esse caráter de história, as pessoas não têm essa consciência. Então desperta, né? O aluno me despertou para essa consciência, o arquivo como fonte do historiador. Eu acredito que todo esforço que um pesquisador faz no sentido de preservar a memória sobre os acontecimentos, sejam acontecimentos sociais, políticos ou culturais, né? É uma forma de valorizar o passado e de criar melhores condições para que as pessoas se identifiquem, porque na medida em que valoriza essa cultura que cada um, né, é portador, a pessoa ela acaba se empoderando, né, e com isso se transforma também em cidadãos mais conscientes. I tell you people, there's so much I ain't seen. So I'm being... Então Minas, Brasil em si, né? Brasil quase todo, mas Minas
falando aqui da nossa realidade, Minas depende muito desse tipo de conhecimento, né? Dessa memória que está basicamente voltada, está muito ainda limitada à questão do conhecimento oral. Você tem muita memória para se extrair desses grupos, né? Que se construíram na base da oralidade. E a educação patrimonial seria bastante mais proveitosa, né? Você sentia, principalmente os mais idosos, né? Você via que eles sentiam um grande prazer, um grande afeto de estar vendo assim e contavam, eu tive ali, eu estudei ali. É uma forma de tornar a história, trazer a história para mais próximo daqueles que tendem a achar que não a fazem, mas a fazem história. É uma forma de democratizar o acervo histórico e educar para a consciência. O Questões termina aqui. Agradecemos a sua participação nesse programa em que conhecemos mais sobre a educação patrimonial, a história e a memória. Se você quer saber mais informações sobre esse tema ou sobre quaisquer outros temas, entre em contato conosco. O e-mail do programa é questões@funed.edu.br. Entre em contato também pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, sempre aqui na TV Alterosa. Olá, o Informe FUNED desta semana está começando. Profissões. Hoje vamos falar de duas importantes áreas, a psicologia e a enfermagem, para ajudar você na escolha do curso na hora de prestar o vestibular. O Informe FUNED começa agora. Buscar compreender o homem a partir das múltiplas relações que ele estabelece com a realidade em que está inserido. Este é um dos principais papéis do psicólogo, mas este trabalho não fica restrito apenas aos atendimentos em consultórios. Conheça um pouco mais sobre as possíveis áreas de atuação deste profissional. Então a gente vê essa solicitação da presença do psicólogo dentro dessas áreas de saúde, educação, assistência social, e há aqui na nossa região uma demanda muito forte também para a área organizacional, né? Com a ampliação das empresas aqui na nossa região, das prefeituras também pensando nesse quadro de qualificação do seu corpo técnico. Então essas 4 grandes áreas da psicologia a gente busca fortalecer cada vez mais também. A arte de cuidar de maneira humanitária e de amparar nos momentos mais difíceis. Estas são ações do profissional da enfermagem e várias são as suas atribuições. Veja. A maioria dos nossos alunos, né, dos nossos ex-alunos, são os profissionais que atuam hoje no município e na região como profissionais que são concursados, né, são profissionais que se encontram concursados efetivos, tanto no município como na região. Né? São alunos que hoje estão ocupando cargos de chefia, cargos de administradores, né, voltados para a área de enfermagem. E fora isso, né, são alunos que hoje se sobressaem com relação às questões da enfermagem mesmo. Os alunos da enfermagem hoje, né, que se formam aqui na FUNED, eles são muito bem aceitos quando a gente vai para o campo, porque os alunos, eles têm um conteúdo, né, eles vão para o campo com uma bagagem teórico-prática muito grande. Hoje nós apresentamos mais 2 áreas de atuação crescentes no mercado de trabalho para auxiliar você na escolha do curso da graduação ao se inscrever no vestibular.
Na FUNED-UENG você encontra 24 opções de cursos de graduação nas áreas de licenciatura, humanas, saúde e exatas. Não perca tempo e faça já a sua inscrição. As provas acontecerão no dia 10 de novembro em nossas 3 unidades, em Divinópolis, Cláudio e Abaeté. No nosso site você encontra todas as informações necessárias. É com imenso pesar que informo o falecimento de uma das grandes professoras e pesquisadoras da FUNED-UENG, Batistina Maria de Souza Corguzinho. O falecimento aconteceu na noite deste 16 de outubro, após ela permanecer internada durante uma semana no Hospital São João de Deus, em Divinópolis. O presidente da FUNED-UENG, o professor Gilson Soares, instituiu o luto de 3 dias. Nascida em Santo Antônio do Monte, Minas Gerais, em 24 de março de 1953, Batistina era coordenadora do Centro de Memória da FUNED-UENG. Dedicou-se com notório empenho ao trabalho de pesquisa sobre a história e a memória do Centro-Oeste mineiro. Era mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduada em Sociologia e em Escolhas e Contingências, Política e Sociedade pela PUC-Minas e graduada em Ciências Sociais pelo INESP, instituto mantido pela FUNED-UENG em Divinópolis. Lecionava para diversos cursos de graduação da FUNED-UENG desde o final da década de 1970. Também era docente do mestrado profissional em Desenvolvimento Regional da FUNED-UENG e membro do Conselho do Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico de Divinópolis. Em dezembro do ano passado, concluiu junto ao Centro de Memória da Unicamp pós-doutorado sobre a festa de Santa Cruz, tradicional manifestação da religiosidade popular realizada em áreas rurais e periferias de cidades da região Centro-Oeste mineiro. Entre outros, publicou o livro Nas Linhas da Modernidade, no qual analisou o processo de modernização ocorrido na região do Centro-Oeste mineiro a partir da experiência de Divinópolis. Organizou, junto com Frei Leonardo Lucas Pereira, o livro Escritos Bernardinianos, em comemoração aos 90 anos do Frei Bernardino Liz. Desde 2006, coordenava a realização bianual do Seminário de História e Memória do Centro-Oeste Mineiro. Desenvolveu trabalho nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, principalmente sobre a memória social, utilizando a metodologia da história oral, bem como o estudo de fotografias e jornais. Em nome de toda a equipe da FUNED-UENG, desejamos à família da Tita, como era carinhosamente chamada por todos, os nossos sinceros sentimentos neste momento doloroso.